Boa noite a todos. Obrigada pela presença aí. A gente até queria que pudesse até lotar a Câmara, porque a gente fica muito contente, mas hoje nós não podemos fazer isso. Sobre a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos do dia 25 de agosto da 21ª sessão ordinária do exercício de 2020. Pode sentar. Solicito a segunda secretária, a vereadora Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, para efetuar a primeira chamada dos vereadores. Antônio Donizete da Silva. Presente. César Eduardo de Freitas Mendes. Presente. Dirce Décio Moreira de Oliveira. Presente. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Presente. Josuel Donizete Alpe. Presente. José Ricardo Quiota. Presente. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. Presente. Ricardo Donizete da Silva. Presente. Valdemar Braz de Azevedo. Presente. Solicito o primeiro secretário, o vereador Ricardo Donizete da Silva, para efetuar a leitura do extrato de ata da 20ª sessão ordinária do exercício 2020. Boa noite a todos. Extrato de ata digital, 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pinhalzinho, dia 18 de agosto de 2020. No dia 18 do mês de agosto de 2020, reuniu-se às 19 horas os vereadores da Câmara Municipal de Pinhalzinho, em sua sede, estando ausente a senhora presidente, vereadora Maria Eva da Silva Bassi, que se encontra com licença saúde. Sendo a sessão presidida pelo vice-presidente, vereador José Ricardo Quiota. Logo após, foi efetuada a leitura e aprovação do extrato de ata da sessão anterior. Em ato contínuo, o primeiro secretário, vereador Ricardo Donizete da Silva, efetuou a leitura da indicação relacionada em pauta. Logo após, foi apresentada a moção de agradecimento de número 9 de 2020, de autoria do vereador Josuel Donizete Alpe. Colocado em votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Dando prosseguimento, foi apresentado o projeto de lei complementar número 2 de 2020, que dispõe sobre alterações da LC de 1 de 2015, de autoria do Executivo Local. Na sequência, o senhor presidente, em exercício, encaminhou o mesmo para as comissões competentes, para emissão de parecer no prazo regimental. Dando continuidade, o vereador Josuel Donizete Alpe requereu verbamente a dispensa do intervalo regimental. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a segunda secretária, vereadora Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, efetuou a segunda chamada, estando ausente a senhora presidente vereadora Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. Em ato contínuo, passou-se imediatamente para a ordem do dia, onde o senhor presidente, em exercício, vereador José Ricardo Quiota, lançou em discussão e votação, em segundo turno, o projeto de lei número 9, que altera o dispositivo da lei número 758 de 99, de autoria do Executivo Local. Após ser analisado todos os seus artigos, o mesmo foi votado e aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e votação, em segundo turno, os projetos de leis, número 11, 12 e 13 de 2020, que dispõem sobre denominação de vias públicas, que especifica, ambos de autoria do vereador Josuel Donizete Alpe. Em seguida, os mesmos foram analisados em todos os seus artigos, sendo votados e aprovados por unanimidade entre os presentes. Dando prosseguimento, o vereador Josuel Donizete Alpe requereu verbamente a dispensa da redação final dos referidos projetos de lei. Colocados em votação, foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Não mais havendo matéria a ser discutida, foi efetuada a terceira e última chamada. Estando ausente a senhora presidente vereadora Maria Eva da Silva, Maria Eva de Fátima da Silva Bassi, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrado a presente sessão.
Sala de sessão, 25 de agosto de 2020. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi, presidente da Câmara. Ricardo Donizete da Silva, primeiro secretário. Gorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, segunda secretária. Coloco em votação o extrato da ata da 20ª sessão ordinária do exercício de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovado por todos presentes. Solicito a segunda secretária para efetuar a leitura das correspondências. Ofício número 67 de 2020. Pinhalzinho, 20 de agosto de 2020. Senhora Presidente, a par dos meus sinceros cumprimentos, venho através do presente encaminhar o balancete da receita e da despesa do período de julho de 2020. Sendo só que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Benedito Lauro de Lima, Prefeito Municipal. Comunico aos nobres vereadores que os balancetes da receita e despesas da Prefeitura e da Câmara Municipal, referente ao mês de julho de 2020, encontra-se à disposição na Secretaria da Câmara. Solicito o primeiro secretário para efetuar a leitura das indicações. Indicação número 67 de 2020. Encaminhamento ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Assunto: providências que especifica. Autor: vereador César Eduardo de Freitas Mendes. O vereador signatário com assento nessa Casa Legislativa, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 159 do Regimento Interno, indica ao Executivo Local que proceda a melhorias na rede de iluminação pública, com a substituição de lâmpadas queimadas e colocação de outras locais, que ainda estão muito escuros, no loteamento Jardim Santa Cristina, neste município. Justificativa. A providência solicitada motiva-se pelo fato que a iluminação pública é essencial à qualidade de vida das pessoas, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos moradores do citado local desfrutar plenamente da via pública no período noturno. Por ocupar um papel fundamental com a relação à segurança, a iluminação pública inibirá criminalidade, além de embelezar as ruas do referido loteamento. Sala de sessão, 25 de agosto de 2020. César Eduardo de Freitas Mendes, vereador. Solicito a segunda secretária para efetuar a leitura dos requerimentos, número 34 e 35 de 2020. Requerimento número 34 de 2020. Encaminhamento ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho em exercício. Assunto: requer justificativa de falta. Autora: vereadora Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. A vereadora acima, com assento nessa Casa Legislativa, no uso das atribuições que lhes são conferidas no artigo 165, inciso 11 do Regimento Interno, vem requerer a justificativa das faltas ocorridas no período 12/7 a 31/7 de 2020 e do 4/8 a 18/8 de 2020, em virtude de licença saúde, conforme atestado médico anexo. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2020. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi, vereadora. Requerimento número 35 de 2020. Encaminhamento à família enlutada do senhor Ângelo Aparecido Moraes. Assunto: votos de pesar. Os vereadores que abaixo se descreve, no uso das atribuições legais, requerem na forma regimental que seja enviada a presente propositura com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do senhor Ângelo Aparecido Moraes, pelo seu falecimento ocorrido recentemente. O falecimento do senhor Ângelo, conhecido carinhosamente como Aparecido Marinho, deixa saudade e lembrança de um sorriso amigo,
sempre estampada em seu rosto, sendo exemplo a toda a sociedade e familiares. Sempre teve como princípio o bem-estar do próximo, com um coração enorme e acolhedor. És merecedor deste singelo reconhecimento da Câmara Municipal de Pinhalzinho. Andar com fé é saber que cada dia é um recomeço, é saber que temos asas invisíveis, é fazer pedido para as estrelas, voltando os olhos para o céu. Andar com fé é manter a mão estendida para dar e receber. Andar com fé é usar a força e a coragem que habitam dentro de nós. Quando tudo parece acabado, tudo finda, menos o amor, pois esse sempre viverá. A família enlutada, nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido. Pinhalzinho, 25 de agosto de 2020, de todos os vereadores. Coloco em discussão e votação os requerimentos de número 34, 35 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovado por todos presentes. Solicito 1 minuto de silêncio em plenário em memória do senhor Aparecido Marinho. Solicito ao primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto Resolução do número 2 de 2020, que dispõe sobre subsídio dos vereadores para a legislatura a iniciar em 1º de janeiro de 2021 e da outras providências, de autoria dos vereadores Dirce Destro Moreira de Oliveira, Valdemar Braz de Azevedo e Glorete Aparecida de Fátima de Oliveira Fabossi. Projeto de Resolução número 2 de 2020, de 25 de agosto de 2020, dispõe sobre o subsídio de vereadores para a legislatura a iniciar dia 1º de janeiro de 2021 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Pinhalzinho aprovou e a mesa promulgou a seguinte resolução. Artigo 1º. O subsídio mensal dos vereadores do município de Pinhalzinho para a legislatura iniciar-se no dia 1º de janeiro de 2021, nos termos dos artigos 29, do inciso 6º, a linha B, do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, conforme as reduções que lhe foram conferiram as emendas constitucionais, será fixado em 3.400 mensais. Parágrafo único. O presidente da Câmara terá, virtude do exercício do mandato, subsídio diferenciado no valor de R$ 4.080 mensais. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário, em especial resolução de número 1 de 2019. Pinhalzinho, 25 de agosto de 2020. Dirce Destro Moreira de Oliveira, vereadora. Valdemar Braz Azevedo, vereador. Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, vereadora. Justificativa. Atendendo às denominações da Lei Orgânica
nos vereadores dessa Casa Legislativa, apresentamos o presente projeto de resolução, número 2 de 2020, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores para a legislatura a iniciar no dia 1º de janeiro de 2021 e da outras providências. Em síntese, a proposta ora apresentada cumpre as determinações legais consubstanciadas na obrigatoriedade de fixação dos subsídios parlamentares em cada legislatura para a subsequente, observando-se os limites determinados pela Emenda Constitucional de número 25, de 14/2 de 2000, e Lei Complementar de número 101, de 2000. Para a próxima legislatura, tornou-se a base fixar os subsídios dos senhores vereadores, o mesmo valor do subsídio atual, que vigorou para a legislatura de 2017 a 2020, portanto, para a próxima legislatura, 2021 e 2024. Os subsídios dos vereadores serão fixados no valor de R$ 3.400 mensais, os quais correspondem aos valores de subsídios atualmente praticados. No mais, salienta-se que o subsídio dos vereadores durante esse ano da legislatura 2017 a 2020 não sofreram reajuste. Essas são as razões que nos levaram a apresentar o projeto de resolução, na certeza que o mesmo merecerá o consentimento dos nobres pares. Outro motivo para a apresentação do presente projeto foi a aprovação da Resolução 1 de 2019, que reduziu o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura para apenas R$ 1.000, que julgamos insuficiente para cobrir as despesas mínimas do desempenho da vereança no município. Assim, pelo fato de sua tempestividade, tendo em vista que as eleições do ano corrente ainda não foram realizadas, conforme entendimento jurisprudencial. Nada obstante a apresentação deste projeto de resolução. Pinhalzinho, 25 de agosto de 2020. Dirce Décio Moreira de Oliveira, vereadora. Valdemar Braz Azevedo, vereador. Glorete de Fátima Aparecido de Oliveira Fabossi, vereador. Encaminho o referido projeto para as comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamentos para emissão de parecer, no prazo regimental. Solicito a segunda secretária para efetuar a leitura da emenda substitutiva do número 03 de 2020, que altera o artigo 1º do projeto de lei complementar, número 2, de 17 de agosto de 2020, de autoria dos vereadores César Eduardo de Freitas Mendes, Josuel Donizete Alpe e Ricardo Donizete da Silva. Emenda substitutiva número 3 de 2020, de 25 de agosto de 2020. Altera o artigo 1º do projeto de lei complementar número 2, de 17 de agosto de 2020. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei complementar número 2, de 17 de agosto de 2020, que acresce o parágrafo 3º do artigo 13 da Lei Complementar número 1 de 2015, passa a vir acrescido das seguintes alterações. Artigo 13. Parágrafo 3º. Fica criada a função de confiança de corregedor da Guarda Municipal, que excepcionalmente não será remunerada. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2020. César Eduardo de Freitas Mendes, vereador. Josuel Donizete Alpe, vereador. Ricardo Donizete da Silva, vereador. Justificativa. A presente emenda se justifica a fim de viabilizar a finalidade da norma a ser implementada, que é a criação da função de confiança de corregedor da Guarda Municipal de Pinhalzinho, porém, adequando-se ao imperativo do artigo 21, 3 e 4b da LC 101 de 2000, alterada pela LC 173 de 2020, conforme a redação abaixo. Artigo 21. É nulo de pleno direito. 4. A aprovação, a edição ou sanção por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa,
ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo por presidente de Tribunal do Poder Judiciário pelo chefe do Ministério Público da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato por esses agentes para a nomeação de aprovados em concurso público, quando d. resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas ser implementadas em períodos posterior ao fim do mandato do titular do Poder Executivo. São essas razões que nos levam a apresentar essa emenda, julgando que sua alteração possa corrigir impeditivo legal para que o projeto seja aprovado. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2020. César Eduardo de Freitas Mendes, vereador. Jesuel Donizete Alpe, vereador. Ricardo Donizete da Silva, vereador. Coloco em discussão e votação a emenda substitutivas do número 3 de 2020, que altera o artigo 1º do projeto de lei complementar do número 2 de 17 de agosto de 2020. Solicito a segunda secretária para proceder à votação da emenda. Antônio Donizete da Silva. Pela aprovação. César Eduardo de Freitas Mendes. Pela aprovação. Dirce Décio Moreira Oliveira. Pela aprovação. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Pela aprovação. Josuel Donizete Alpe. Pela aprovação. José Ricardo Quiota. Pela aprovação. Ricardo Donizete da Silva. Pela aprovação. Valdemar Braz de Azevedo. Pela aprovação. Aprovado por todos presentes. Senhor Eu presidente, convi- Já? Não? Espera. Eu convido o senhor Anderson para fazer uso da palavra aqui na tribuna. Esqueci de avisar você que Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson, presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos de Bragança Paulista e Região. Eu vim hoje aqui, juntamente com os meus nobres amigos aí, os taxistas, fazer algumas solicitações, ao qual eu fui muito bem recebido por vocês, que vocês compreenderam, primeiramente, eu esqueci o nome, Ricardo, posteriormente com Josué, que são pessoas que compreenderam também a presidente da Câmara, que há alguns pequenos detalhes nessa lei da regulamentação do táxi. E alguns itens até acabam entrando em confronto com a lei federal, a qual regulamenta a profissão do taxista. A lei federal ela determina que, para a pessoa ser taxista, ela tem que ter alguns itens, o curso, o pagamento de INSS, algumas coisas que é determinado por lei. E a lei municipal ela isenta isso. Não pode ocorrer isso, né? E alguns artigos aqui, como, por exemplo, até o artigo 19, ele cabe um entendimento até a uma violação da lei, que é o transporte clandestino. Porque ela diz, os permissionários do serviço de táxi, no caso de sinistro, roubo ou furto de seu veículo, poderão utilizar-se de veículo reserva, por prazo determinado. Então, taxista não tem veículo reserva. Aluguel é só um. Taxista ele só pode ter um veículo cadastrado na prefeitura, ao qual ele deve responsabilidades a esses veículos. Porque o taxista, ele é um prestador de serviço. Então, a partir da hora que ele está usando um veículo reserva para ter um carro particular para atender o passageiro, ele já entra no transporte clandestino de passageiros. Então, a intenção nossa é ter uma regulamentação, uma lei até mais completa do que essa daqui, mas com itens que contemplem a lei como deve ser feito. Estamos 100% de acordo, estamos à disposição, queremos a regulamentação, pedimos a regulamentação. Infelizmente,
devido à pandemia ou os outros fatos, não conseguimos conversar pessoalmente, mas de antemão falo que há alguns erros aqui que eu peço a vocês que reprovem a lei até o momento, para uma próxima oportunidade, a gente possa fazer uma lei completa, uma lei com mais itens e que seja melhor não só para os taxistas, mas sim para a população que é a usuária do serviço. E queremos fazer um bom serviço e prestar um bom serviço de qualidade. Agradeço a atenção de todos, os vereadores. Maria Eva, né? Maria Eva. Muito obrigado pela sua atenção, agradeço mesmo por vocês, tá bom? Uma boa noite, obrigado a todos. Obrigada. Senhor presidente, requeiro a dispensa do intervalo regimental. Coloco em votação a dispensa do intervalo. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovado por todos. Solicito a segunda secretária para efetuar a segunda chamada dos vereadores. Antônio Donizete da Silva. Presente. César Eduardo de Freitas Mendes. Presente. Dirce Décio Moreira Oliveira. Presente. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Presente. Josuel Donizete Alpe. Presente. José Ricardo Quiota. Presente. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. Presente. Ricardo Donizete da Silva. Presente. Valdemar Beraz de Azevedo. Presente. Coloco em discussão e votação em segundo turno o projeto de lei número 3 de 2020, que regulamenta a exploração do serviço de transporte individual dos passageiros de táxi e de autoria do Executivo Local. Solicito a segunda secretária para proceder à votação. Antônio Donizete da Silva. Sou contra. César Eduardo de Freitas Mendes. Sou contra. Dirce Décio Moreira de Oliveira. Contra. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Contra. Josuel Donizete Alpe. Contra. José Ricardo Quiota. Contra também. Ricardo Donizete da Silva. Contra. Valdemar Beraz de Azevedo. Sou contra. O projeto foi rejeitado por 8 votos. Coloco em discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 14 de 2020, que autoriza o município a conceder, em caráter de emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento pela prestação do serviço de transporte escolar público de Pinhãozinho, de autoria do Executivo Local. Solicito a segunda secretária para que efetue a leitura dos pareceres e, em seguida, proceda à votação. Comissão de Justiça e Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Parecer ao projeto de lei número 14 de 2020, que autoriza o município a conceder em caráter emergencial e excepcional antecipação do pagamento pela prestação do serviço de transporte escolar público de Pinhalzinho, de autoria do Executivo Local. Josuel Donizete Alpe, parecer em anexo. Ricardo Donizete da Silva, sou a favor do referido projeto. César Eduardo de Freitas Mendes, abstenho-me em emitir parecer ao projeto de lei supracitado por ser parte interessada. A Comissão de Justiça e Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor da Câmara Municipal de Pinhalzinho. Trata-se de parecer sobre o projeto de lei número 14 de 2020,
encaminhado pelo Executivo, que autoriza o município a conceder em caráter emergencial e excepcional antecipação do pagamento pela prestação de serviço de transporte escolar público de Pinhalzinho. A comissão questiona sobre a sua regularidade. O projeto de lei visa conceder antecipação de pagamento a um prestador de serviço dentro de um contrato administrativo já firmado. Assim, ao verificar a legalidade do projeto, deve-se primeiramente estudá-lo em relação aos comandos constitucionais, pois bem, analisando o inciso 27 do artigo 22, com o inciso 2º do artigo 30, ambos da Lei Maior, identifica-se que apenas a União pode legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, cabendo aos municípios apenas suplementá-lo no que couber, o que significa que é vedado a uma norma municipal de mesmo tema contrariar comando geral estabelecido por lei federal. No presente artigo 65, 2C, da Lei Geral das Licitações, Lei 8.666/1993, proíbe expressamente a antecipação do pagamento em um contrato administrativo. Portanto, como ausente as contraprestações indicadas na norma, o texto do projeto de lei, além de ser ilegal em virtude dessa contrariedade, torna-se também inconstitucional por incompetência legislativa para a matéria. Em verdade, a regra citada repete-se um comando presente no ordenamento desde 1964, com a Lei 4.320, Lei Geral de Direito Financeiro, que permite à administração o pagamento apenas após a entrega do produto ou serviço contratado. Nesta seara, se classificarmos o projeto como uma matéria financeira, será também inconstitucional por contrariar o inciso 1 do artigo 24 da Constituição Republicana, ao dispor que os municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme a regra do inciso 1 do artigo 30 da Constituição. Devemos nos remeter à sua lei orgânica, que trará todas as matérias que entendem por competentes. Sendo assim, e apenas para confirmar os argumentos acima, verificamos que o objeto do presente projeto não consta no rol dos artigos 34 e 35. Artigo 34. Compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, 1. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas. 2. Autorizar isenções e anistia fiscais e a remissão de dívidas. 3. Votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementar e especiais. 4. Deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como forma de os meios de pagamento. 5. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. 6. Autorizar a concessão de serviços públicos. 7. Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais. 8. Autorizar a concessão administrativa de outros bens, de uso de bens municipais. 9. Autorizar a alienação de bens imóveis. 10. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. 11. Criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive os do serviço da Câmara. 12. Criar, estruturar e conferir atribuições a secretários ou diretores equivalentes a órgão da administração pública. 13. Aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
14. Autorizar convênios com entidade pública ou particulares e consórcios com outros municípios. 15. Delimitar o perímetro urbano. 16. Autorizar a alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. 17. Estabelecer normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento. Artigo 35. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Primeiro, eleger sua mesa. Segundo, elaborar o regimento interno. Terceiro, organizar os serviços administrativos internos e promover os cargos respectivos. Quarto, propor a criação ou a extinção dos cargos dos seus serviços administrativos internos, bem como a fixação de aumento dos respectivos vencimentos. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 15 de 2011. Quinto, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. Sexto, autorizar o prefeito a se ausentar do município por mais de 20 dias, por necessidade do serviço. Sétimo, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias do seu recebimento. Observando o seguinte preceito. A. O parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. B. Decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. C. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para os fins de direito. Oito, decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores nos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicável. 9. Autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer natureza, de interesse do município. 10. Proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial, quando não apresentada à Câmara, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa. 11. Aprovar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União ou Estado, outra pessoa jurídica de direito público interno ou entidade assistenciais culturais. 12. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. 13. Convocar o prefeito e o secretário do município ou diretor equivalente para prestar esclarecimento, aprazando dia e hora para o comparecimento. 14. Deliberar sobre o andamento e a suspensão de suas reuniões. 15. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre o fato determinado e prazo certo, requerimento de 1/3 de seus membros. 16. Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem à pessoa que reconhecidamente tenha prestado relevantes serviços ao município, ou nele se destacado, pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. 17. Solicitar a intervenção do Estado no município. 18. Julgar o prefeito e o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei federal. 18. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 20. Fixar, observado o que dispõe o artigo 37, 11, 150, 2, 153, 3 e 153, parágrafo 2(1) da Constituição Federal, a remuneração dos vereadores em cada legislatura para os subsequentes, sobre o qual incidirá os impostos sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. 21. Fixar, observando o que dispõe o artigo 37, 11, 150, 2, 153, 3 e 153, parágrafo 2(1) da Constituição Federal em cada legislatura, para subsequente a remuneração do prefeito e do vice-prefeito
e dos secretários municipais ou diretores equivalente, sobre a qual incidirá imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. É também para ilustrar o exposto, remetemos-nos à medida provisória 961, publicada em 7 de maio último e ainda em vigor, cuja matéria é justamente a autorização de pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, desde que represente condição indispensável, dado ao caráter de urgência, e a pena para produtos e serviços aplicado no enfrentamento da pandemia. Como se percebe, a norma editada pela União, obedecendo regramento constitucional, permitindo-se abrir uma exceção à regra geral para a aquisição de produto ou serviços indispensáveis, e na qual essa modalidade de pagamento seja mais viável, dadas as particularidades da situação, ou seja, justamente o contrário do que propõe o projeto de lei analisado, tendo em vista a suspensão das atividades dos prestadores de serviços contratados pela administração. Portanto, além de inconstitucional por infringência dos artigos 22, inciso 27 e 24, inciso 1 da Carta Magna, é consequentemente ilegal por contrariar o artigo 65, 2c, da Lei 8.666/1993 e o artigo 62 da Lei 4.320/1964, respectivamente. Não obstante, também foge ao permissivo da medida provisória 961 de 2020 e dos artigos 34 e 35 da Lei Orgânica, dispensando sua apreciação. E por se tratar de um contrato administrativo em vigor, entendendo pela sua legalidade, pode o Executivo adotar as medidas que entender necessárias, de forma necessária e independente. É o parecer a consideração superior. Pinhalzinho, 18 de agosto de 2020. Franco Emerite Paula de Castro, procurador jurídico. Comissão de Justiça e Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Parecer ao projeto de lei número 14 de 2020, que autoriza o município a conceder em caráter emergencial excepcional antecipação do pagamento pela prestação do serviço de transporte escolar público de Pinhalzinho, de autoria do Executivo Local. Vereador Jesuel Donizete Alpe. Sigo o parecer jurídico da Procuradoria da Câmara Municipal, sendo ao contrário ao prosseguimento deste projeto de lei, e acrescento que o senhor Prefeito Municipal, em sua negativa de enviar o solicitado parecer da Procuradoria Jurídica do Município, ofício número 191/2020, veio a positivar a real ilegalidade deste PL, que contém matéria diversa ao contido em leis federais e também do contido em nossa lei orgânica do municipal. Acrescento, porque se tratar da matéria contratual, o próprio prefeito municipal poderá realizar qualquer mudanças em contratos de acordos com o seu entendimento, consultando o seu corpo técnico e jurídico. Desconsidero o ofício complementar 65 de 2020, onde o senhor prefeito municipal enviou apenas cópia do requerimento de revisão, contratação, renegociação contratual, enviando pela Cooperativa de Transporte de Passageiros de Pinhalzinho, e parecer jurídico somente relativo a esse requerimento, sem conter qualquer indicação ou resposta ao que foi solicitado por esse vereador. Segue em anexo cópia do parecer jurídico da Procuradoria da Câmara Municipal e ofício 64 de 2020 e 65 de 2020 do senhor Prefeito Municipal, 20 de agosto de 2020, Josué Donizete Alves, vereador. O que ela está tendo aqui? Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos.
Parecer ao projeto de lei número 14 de 2020, que autoriza o município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento pela prestação do serviço de transporte escolar público de Pinhalzinho, de autoria do Executivo Local. Antônio Donizete da Silva, pelo prosseguimento. José Ricardo Quiota, apresenta o parecer em separado a ser anexado ao presente projeto de lei. Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, pelo prosseguimento. Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano. Parecer ao projeto de lei número 14 de 2020, que autoriza o município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento pela prestação do serviço de transporte escolar público de Pinhalzinho, de autoria do Executivo Local. Vereador José Ricardo Quiota. Adveio a esta Comissão de Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, o presente projeto de lei número 14 de 2020, oriundo do Poder Executivo Local, para emissão de parecer dentro de prazo legal. Projeto de lei este que autoriza o município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, antecipação do pagamento pela prestação de serviço de transporte escolar público de Pinhalzinho. Fundamenta-se a medida por conta da situação de emergência e estado de calamidade pública, decretado em razão do enfrentamento da pandemia decorrida do novo coronavírus, Covid-19, no termo da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Prevê o projeto de lei, comento, que a antecipação será de 30% por mês do valor do contrato firmado em vigor com a Cooperativa de Transporte de Passageiros de Pinhalzinho, pregão 12 de 2017, prevendo o pagamento para apenas 2 meses, ou seja, pagamento até o dia 30 de agosto e 30 de setembro do ano em curso, de cujos pagamentos poderão incidir os descontos legais pertinentes. Prevê ainda o presente projeto de lei que os valores antecipados deverão ser descontados do contrato de prestação de serviços, podendo ser parcelado até 31 de dezembro de 2020, ou em data posterior, quando do retorno das atividades escolares, sendo previsto ainda que o município poderá utilizar de todos os meios legais cabíveis para o ressarcimento ao erário público. Em seu artigo 5º, o projeto de lei, o Executivo Local faz consignar que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria da Educação, já consignada no orçamento vigente. Pois bem, temos que a portaria MS número 188, de 3 de fevereiro de 2020, declarou emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19. Temos também que foi editada a Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Temos que o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, no termo da solicitação do excelentíssimo Presidente da República, encaminhada pela mensagem número 93, de 18 de março de 2020, temos que, no âmbito estadual, foi reconhecido o estado de calamidade pública pelo Decreto 64.879, de 20 de março de 2020, e, finalmente, temos que, no âmbito deste município, foi editado também o estado de calamidade pública, através do Decreto de número 3.264, de 7 de abril de 2020, ou seja, estamos vivendo um momento de extrema excepcionalidade, haja vista a pandemia causada pelo coronavírus, Covid-19. Situação esta que tem obrigado a todos a adotar as medidas extremas, dentre elas, a suspensão das aulas, como medida de tentar conter a disseminação do vírus, paralisando deste modo, por completo, o serviço de transporte público escolar.
Estando assim, todos os prestadores de serviço de transporte público escolar do nosso município, sem receber qualquer tipo de remuneração, desde a data da suspensão das aulas, causando a eles sérios prejuízos e desequilíbrio financeiro. Em consulta realizada através da internet, temos que em várias cidades a matéria foi debatida, tendo sido aprovada pelas respectivas câmaras municipais. Projeto de lei concedendo autorização ao Poder Executivo a antecipação do pagamento pela prestação de serviço de transporte escolar público. A exemplo da cidade de São José dos Campos, Lei Municipal número 10.103 de 2020, Farroupilha, Rio Grande do Sul, Lei Municipal número 4.604 de 2020, e Tupaciguaçara, Minas Gerais, Lei Municipal 3.047 de 2020, ante o exposto diante do caráter excepcional da matéria, entendo que o presente projeto de lei deve ser levado à apreciação e votação pelo soberano plenário desta Câmara, cuja decisão mostrar-se magna e soberana. É o parecer. Pinhalzinho, 20/8/2020. José Ricardo Quiota, vereador. Antônio Donizete da Silva. Pela aprovação. César Eduardo de Freitas Mendes. Eu me abstenho do voto por ser parte interessada. Dirce Décio Moreira de Oliveira. Pela aprovação. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Pela aprovação. Jesuel Donizete Alpo. Senhora Presidente, não sou contrário ao auxílio, e sim pela maneira que esse auxílio foi feito. Então, sigo o parecer da Procuradoria Jurídica dessa Câmara e voto contra. José Ricardo Quiota. Eu voto pela aprovação. Ricardo Donizete da Silva. Pela aprovação. Valdemar Braz Azevedo. Pela aprovação. Aprovado por 7... 6? Aprovado por 6 votos e 1 contra. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrado a presente sessão. Uma boa noite.